Existe uma diferença silenciosa entre quem apenas consome informação e quem transforma informação em resultado. A maioria das pessoas acredita que sabe o que precisa fazer para ter sucesso, mas continua presa exatamente no mesmo lugar. Isso não acontece por falta de conhecimento. Acontece por algo muito mais profundo que quase ninguém percebe. Quando Napoleon Hill estudou as pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo, ele não estava apenas coletando ideias soltas. Ele estava observando padrões, comportamentos repetidos, decisões consistentes e uma forma específica de pensar que se repetia em todos eles. O ponto crítico não era o que essas pessoas sabiam. Era o que elas realmente aplicavam todos os dias, mesmo quando não havia motivação, reconhecimento ou resultados imediatos. Agora pense por um momento. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo, acreditando que dessa vez seria diferente, apenas para abandonar no meio do caminho? Quantas vezes você já teve acesso à informação certa, mas não conseguiu manter a disciplina necessária para transformar aquilo em prática? É aqui que está a descoberta que quase ninguém coloca em prática. Não porque seja complexa, mas porque exige um nível de consciência e constância que a maioria não está disposta a sustentar. O que você está prestes a entender não é apenas uma ideia. É um padrão invisível que separa aqueles que avançam daqueles que permanecem estagnados, mesmo tendo acesso às mesmas oportunidades. E se o verdadeiro segredo não estiver em aprender algo novo, mas em finalmente aplicar o que você já sabe de forma consistente e inegociável. No próximo capítulo, você vai entender de onde surgiu essa descoberta e por que ela foi ignorada por tantos. Existe um ponto que quase ninguém percebe ao estudar Napoleon Hill. A maioria acredita que conhecimento já é avanço, mas não é. O que realmente muda a vida de alguém não é o que ela sabe, é o que ela consegue aplicar de forma consistente. O princípio invisível que separa quem entende de quem realiza está na consistência disciplinada. Não é agir quando dá vontade. É agir mesmo quando não há motivação, mesmo quando não há resultado, mesmo quando ninguém está vendo. Pessoas comuns dependem de estímulos para agir. Pessoas que evoluem criam um compromisso interno que não depende do ambiente. Elas não perguntam se estão com vontade. Elas simplesmente fazem o que precisa ser feito. O grande erro está em acreditar que o progresso é linear. Na prática, existe uma resistência interna constante tentando te manter no mesmo lugar. Essa resistência aparece como procrastinação, dúvida, distração e até justificativas que parecem lógicas. Quem aplica o que Hill ensinou entende isso e age apesar dessa resistência. Não porque ela desaparece, mas porque deixa de ser obedecida. Outro fator decisivo é a repetição. Não adianta agir uma vez e parar. O resultado vem da repetição constante de ações simples. Quando isso acontece todos os dias, cria-se um padrão que muda completamente a direção da vida. O sucesso não vem de ações extraordinárias. Ele vem da execução consistente do básico, mesmo quando parece que nada está acontecendo. No próximo capítulo você vai entender como o subconsciente interfere nesse processo e por que muitas pessoas acabam se sabotando sem perceber. Um dos pontos mais ignorados nas ideias de Napoleon Hill é o impacto do subconsciente nas decisões diárias. A maioria das pessoas acredita que está no controle da própria vida, mas na prática está apenas repetindo padrões automáticos. Esses padrões foram construídos ao longo do tempo. Experiências, crenças, opiniões e hábitos criaram uma programação interna que influencia decisões sem que a pessoa perceba. A autossabotagem não acontece de forma óbvia. Ela aparece de forma silenciosa. Procrastinação, distrações, perda de foco, desculpas bem elaboradas. Tudo isso parece normal, mas na verdade mantém a pessoa presa no mesmo nível. O maior problema é o conflito interno. A pessoa quer mudar, mas seus padrões mentais estão programados para manter tudo como está. E quando esse conflito acontece, o subconsciente quase sempre vence. Por isso, tanta gente começa motivada e desiste no meio do caminho. Não é falta de força de vontade. É falta de alinhamento interno.
Napoleon Hill percebeu que quem evolui não é quem tenta mais forte, é quem muda o padrão interno. Quem começa a repetir novos pensamentos, novas ideias e novas atitudes, até que isso se torne natural. Quando o subconsciente começa a aceitar essa nova direção, a resistência diminui, a ação fica mais leve e o progresso começa a acontecer de forma mais consistente. Sem esse alinhamento, qualquer tentativa de mudança vira um esforço constante e cansativo. No próximo capítulo, você vai entender por que a maioria das pessoas desiste antes de ver qualquer resultado. Ao observar os padrões estudados por Napoleon Hill, fica claro que a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Elas fracassam porque desistem antes do resultado aparecer. O grande problema está na expectativa. Muitas pessoas começam esperando mudanças rápidas. Quando isso não acontece, surge a frustração. E com ela, a vontade de parar. O ser humano precisa sentir progresso. Quando o esforço não traz retorno imediato, o cérebro interpreta como algo inútil, mesmo que na realidade o resultado ainda esteja sendo construído. Outro fator silencioso é a comparação. A pessoa olha para outros que parecem estar à frente e começa a duvidar do próprio caminho. Isso enfraquece a confiança e quebra a consistência. Também existe o conflito entre conforto e crescimento. Ficar onde está é mais fácil. Mudar exige esforço, disciplina e enfrentar o desconhecido. E a maioria escolhe o caminho mais confortável. A desistência não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos. Pequenas pausas, adiamentos, falta de consistência. Até que o processo simplesmente para. Napoleon Hill deixou claro que quem vence não é quem nunca pensa em desistir. É quem continua mesmo sem ver resultado. A fase mais difícil é justamente quando nada parece estar acontecendo. E é exatamente aí que a maioria abandona. Existe um fator que se repete entre todas as pessoas que conseguem transformar suas vidas e que a maioria simplesmente ignora. Napoleon Hill identificou esse padrão ao longo de seus estudos. Não se trata apenas de esforço ou conhecimento. Trata-se de alinhamento. Alinhamento entre o que você quer, o que você sente e o que você faz todos os dias. O primeiro ponto é a clareza. Quem não sabe exatamente o que quer, vive reagindo à vida. Quem tem clareza toma decisões com direção. O segundo ponto é a emoção. Um objetivo sem emoção não se sustenta. É a conexão emocional que mantém você firme quando as dificuldades aparecem. O terceiro ponto é a repetição. Pensar uma vez não muda nada. Agir uma vez não muda nada. O que transforma é a repetição diária. O erro da maioria é fazer isso de forma solta. Um dia com foco, outro sem. Uma semana motivado, outra perdido. Isso quebra qualquer progresso. Quem aplica de verdade, mantém esses três elementos juntos, todos os dias, sem negociar com a própria mente. Com o tempo, isso cria um padrão interno forte. As decisões ficam mais claras, a ação fica mais natural. E o resultado começa a aparecer. Depois de tudo isso, a pergunta mais importante é simples. Como aplicar isso no dia a dia? Napoleon Hill deixou claro que não é sobre fazer algo complexo. É sobre fazer o básico todos os dias, sem falhar. Primeiro, defina exatamente o que você quer. Seja claro. Sem dúvida, sem confusão. Depois, conecte esse objetivo com um motivo forte. Algo que realmente importe para você. Isso vai sustentar sua disciplina. Em seguida, comece a repetir esse objetivo diariamente na sua mente. Pense nele, visualize, reforce essa ideia todos os dias. Agora vem a parte mais importante. Ação, mesmo pequena, mas constante. Todos os dias. Sem depender de motivação. Você vai sentir resistência. Vai querer parar, vai duvidar. Isso faz parte. A diferença é não obedecer esses sinais. Com o tempo, isso começa a mudar seu padrão interno. O que antes era difícil se torna natural. O que parecia distante começa a se aproximar. O segredo nunca foi aprender mais, sempre foi aplicar melhor. A maioria vai continuar apenas consumindo informação. Mas aqueles que aplicam inevitavelmente avançam. E agora a decisão é sua. Continuar como está ou começar a agir de forma diferente a partir de hoje.